quais alimentos nós devemos evitar no café da manhã? Essa é uma pergunta muito frequente. A maioria de vocês, a maioria dos nossos pacientes, tem muita dúvida sobre qual alimento comer no café da manhã. Qual café da manhã eu devo tomar? Mais proteína? Menos carboidratos? Quais carboidratos devem ser? E a gente vai estar abordando isso nesse vídeo. Então, só para vocês entenderem, quando a gente acorda, a nossa insulina ela está bem baixa. Isso é ótimo, indica que a gente não está com diabetes, porque se a gente acordasse com açúcar alto e a insulina estivesse com pico de insulina, provavelmente a gente estaria com diabetes. Então, se a gente acorda e a insulina está baixa, isso é um bom sinal. E o que a gente precisa fazer é não aumentar esses níveis de insulina. Porque quando a gente aumenta os níveis de insulina, a gente começa a colocar o nosso corpo em estado de armazenamento de gordura. Então isso é importante a gente entender. Nós não podemos ativar no café da manhã os níveis de insulina. Então, se a gente come muito carboidrato de alto índice glicêmico, num primeiro momento você vai ficar muito ativo logo após o seu café da manhã, mas em um determinado momento você começa a ter uma hipoglicemia por conta dessa insulina que vai ser aumentada e aí você começa a ficar mais lento durante o dia e o seu corpo começa a entrar em estado de armazenamento de gordura. Então, o ponto principal do café da manhã é a gente não ativar os níveis de insulina. Então, por isso, eu vou explicar para vocês os 5 alimentos que a gente deve evitar no café da manhã para não ativar esses níveis de insulina. E o primeiro deles, eu posso citar a tapioca. Gente, eu não estou contra a tapioca, porque vocês viram que eu postei aí um vídeo comparando o pão e a tapioca. Mas a tapioca, ela tem uma carga glicêmica alta e ela tem bastante carboidrato. A gente viu que 50 gramas de tapioca tem mais carboidrato do que o próprio pão francês, né? Apesar de ela não ter glúten, ela tem carboidrato. E quando ela entra na nossa corrente sanguínea, a gente eleva esse pico de insulina. Então, o que a gente pode fazer para evitar? É associar a tapioca ao ovo, por exemplo, que seria uma crepioca. Então, o primeiro alimento que a gente deve evitar no café da manhã é a tapioca, né? Então, você que acha que está saudável comendo tapioca, evite a tapioca no café da manhã, porque ela vai aumentar os seus níveis de insulina e vai causar essa desordem metabólica que a gente acabou de falar. Outro alimento que a gente pode evitar no café da manhã são as granolas, né? A gente acha que a granola tem fibra, mas as granolas, a maioria delas são adoçadas. A gente pode optar e pensar numa granola mais low carb, mas mesmo assim ter cuidado. E se a gente for pensar em fazer a granola, seria melhor ainda, porque não seria um alimento industrializado. Então a granola que a gente vê aí na rua, qualquer tipo de granola, ela não é um alimento que a gente deve comer sem moderação, né? Achando que é um alimento saudável, porque ela sim causa um aumento do pico de insulina, ela tem sim carboidrato, ela é adoçada, geralmente com açúcar. Outro alimento que a gente tem que evitar no café da manhã, mas nesse caso aí, pela questão da saúde mesmo, é a margarina. A margarina ela não é saudável, a margarina ela é industrializada, é melhor que a gente utilize, por exemplo, a manteiga ghee, que é uma manteiga, ela é mais saudável, é mais natural e ela não tem a lactose, a gente tira, faz a retirada da lactose. Então, se a gente for pensar no café da manhã, primeira coisa é diminuir tapioca, diminuir granola e tirar a margarina e usar, por exemplo, a manteiga ghee como opção aí para vocês que querem ser mais saudáveis e também de quebra perder aqueles quilinhos extras. E só para complementar, a manteiga ghee vocês acham facilmente em qualquer loja de produtos naturais e também vocês podem fazer a manteiga ghee. Existem várias receitas no Google mesmo, ensinando vocês a fazer, é muito fácil, muito prático e vocês podem fazer tranquilamente em casa. Um outro alimento que a gente pode evitar comer no café da manhã seria, por exemplo, o mamão. O mamão ele é uma fruta de carga glicêmica mais alta, tem a frutose e a gente pode pegar, por exemplo, o mamão e colocar ela num lanche da manhã que você já iniciou o seu processo ali do dia, já está mais ativo. Você pode colocar o mamão como um lanchinho e aproveitar ele como para o intestino, para quem tem intestino preso e colocar, por exemplo, uma chia, porque a chia diminui a carga glicêmica, porque é uma fibra e associada à fruta, você diminui a carga glicêmica da fruta. Então o mamão, tenham cuidado quando vocês acordam, muita gente já consome logo o mamão, porque eu tenho o intestino preso. Mas se você está em jejum e você coloca o mamão no seu estômago, no seu corpo, você vai estar aumentando esse pico de insulina num primeiro momento. Então eu aconselho que se coma mamão no lanche da manhã, por exemplo, por conta dessa questão da insulina, que a gente não quer acordar aí a insulina no nosso corpo logo de manhã cedo, justamente para não causar essa desordem metabólica. E ainda complementando, tem um vídeo aí no nosso canal que eu falo de algumas frutas que não ajudam no processo de emagrecimento, que são justamente porque tem uma carga glicêmica maior. Então,
o mamão seria uma delas que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Não quer dizer que vocês não possam comer mamão no processo de emagrecimento, mas evitem consumir em grandes quantidades no café da manhã, por exemplo, só porque ajuda no intestino. E para finalizar, a última coisa que a gente pode citar aqui seriam os sucos de fruta, tá? Então, se vocês querem ter saúde, podem consumir a fruta, porque tem mais fibra e diminui a carga glicêmica do carboidrato, né, do alimento. Então, se vocês querem comer a fruta, que é saudável, comam a fruta e não tomem o suco da fruta, tá? O suco vocês acabam coando. Vocês podem fazer um suco detox, que geralmente a gente associa uma fibra, associamos a um vegetal, associamos a uma cenoura, por exemplo, associamos a folhas. Tudo isso diminui a carga glicêmica do suco detox, tá? Então seria uma possibilidade também de vocês estarem consumindo suco, mas não necessariamente, por exemplo, fazer um suco de laranja, coar ali, que você vai acabar utilizando 4, 5 laranjas e aí você vai estar trazendo uma carga de carboidrato muito grande para o seu café da manhã. Então a gente se preocupa hoje na nutrição muito na qualidade, né, do alimento e não apenas em calorias. Quando a gente fala assim, em calorias, o déficit calórico é importante, mas a qualidade ainda é mais importante. Reparem que em todos os meus vídeos eu estou focando muito nisso, na qualidade dos alimentos e no aprendizado de como manuseá-los para que a gente possa ter ainda mais benefícios no processo de emagrecimento e na manutenção do emagrecimento, que é muito mais do que perder peso, é mais importante a gente conseguir manter peso e ter saúde para o resto da vida. Tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Se vocês conhecem amigos que queiram aprender sobre vida saudável, curte nosso vídeo, nos ajuda, compartilha. Vida saudável para mim é o que eu amo fazer, é trazer, é informar e vocês estão aqui para isso, tá? Então, se você gostou, compartilha e segue nosso canal que toda semana tem um vídeo novo para vocês.